E o ex-presidente Lula, candidato do PT à presidência, fez um comício na quadra da Portela, no Rio de Janeiro, no domingo. Lula estava acompanhado de aliados, como o prefeito da capital, Eduardo Paes, e o candidato do partido ao Senado, André Siciliano. Antes da fala do candidato, o senador Randolfo Rodrigues, também no local, fez um discurso inflamado. Hoje aqui na quadra da Portela, proclamamos para o mundo, em alto e bom som, as mulheres não ficarão na cozinha, os gays não voltarão para os armários, os pretos não ficarão na senzala, o Brasil, pátria livre. Lula aproveitou o momento para elogiar a declaração de William Bonner na entrevista que deu ao Jornal Nacional. Outro dia, eu achei honroso, William Bonner, no dia que eu fui na entrevista da Globo, ele teve a grandeza de dizer: presidente, o senhor não deve mais nada à justiça desse país. Olha, eu fui absolvido em 26 processos, fui absolvido 2 vezes na ONU e fui absolvido pela Suprema Corte. Depois disse que o Estado brasileiro vai pagar o que deve a ele. Quem deve são eles a mim. Porque em algum momento o Estado vai ter que devolver e me pagar os prejuízos que eles causaram na minha vida. Por fim, o petista resolveu fazer considerações sobre liberdade religiosa no Brasil. O pastor que segue ele não pode ser pastor, não acredita em Deus, não pode falar em nome de Deus. Mas com você, Zé, temos 2 minutos. Olha, é interessante que uma situação assim, ela nos lembra e nos remete a pensar muito o que devemos falar e como falamos. Porque realmente dizer que o Lula é inocente gera isso aí, gera argumento para falas assim e inflamações desta forma, né? Dá uma escada para figuras assim crescer. Então a gente deve mesmo ter responsabilidade. Sobre essa fala religiosa de Lula, como representante de Deus aqui na terra para julgar pastores, quem é Lula para julgar pastores, pessoas que doam a vida por uma causa, por um motivo e por uma religião. É assim a vida de um pastor. A vida de um pastor não é da família, do filho. A vida de um pastor é do rebanho, é da liderança que ele exerce na igreja, que vai, às vezes, até além da religião. Entra na vida pessoal das pessoas, na profissão das pessoas. Porque trata-se de uma ação, de uma doação de vida. E o Lula pode comentar isso aí. Por quê? Porque houve palavras que fornecem uma escada para que ele possa fazer esse tipo de discurso. Agora, ô Vitor, o Randolfo estava inflamado, né? O Augusto gostou aí. Gostou? Olha, o nosso castrato da CPI, agora ele está fazendo como faz o Lula, claro, mas o Lula copiou isso dos apresentadores de auditório, né? Fica andando para lá e para cá, ele não fica parado, ele acha que isso é bonito, impressiona. Então, isso é uma triste figura. Agora, o Lula já disse que ele está querendo de volta o dinheiro dele, que ele é o Brasil que foi assaltado pela quadrilha que ele chefia, tem que devolver um dinheiro para ele que ele não sabe por quê, não sabe explicar por quê. Então ele diz isso, elogia o ministro William Bonner, né? É um forte candidato. Se o Lula ganhasse a eleição, seria um forte candidato ao Supremo. Pode nem ter feito faculdade de Direito, aí o Lula indica, e o Supremo aprova. Não tem problema nenhum. Agora, o Lula não tá bem, né? Tá certo, essas coisas que ele tá usando, chapéu na cabeça, outro tipo de roupa, é sempre assim quando o sujeito casa de novo, né? A Janja que tá repaginando o Lula, tudo bem, cada um faz o que quer. Agora, o que não pode é o Lula se mostrar em público meio senil, né? Essa é a palavra, porque não é possível um sujeito se declarar, né, um exemplar, a palavra que ele usa vai dizer que ele é refinado, né? É um exemplo de refinamento, e no dia seguinte revelar o que até agora é o único plano concreto que ele anunciou. Tudo mais está oculto, que é a tal sacadinha nas casas populares que ele vai construir.
Ele próprio explica, né? Acho que o Binha tem. Aí a declaração do Lula, ele explica para que serve. Agora vamos ver o refinamento. Nunca me conformei desses apartamentos serem feitos sem ter uma sacada, sem ter uma varandinha de 2 metros quadrados. Eu até falei pro cara, vamos fazer a sacadinha do pum. Vamos fazer a sacadinha. O cidadão não está bem da barriga, ele não tem que ficar incomodando a mulher dele. Vá para a varandinha fazer as suas coisas. Ele diz isso e a Janja ri. E a turma atrás ri. Quer dizer, é esse o refinamento do Lula? Isso é de uma grosseria brutal e sinal de senilidade. Ela ri. Ela acha graça, quer dizer, precisa ver se tem varandinha na casa do Lula. Ele nunca aparece na varanda, né? Se presta a isso, então vai mal esse casamento. E só antes de te passar, Ana, deixa eu fazer o registro aqui. Já ultrapassamos a marca dos 200 mil espectadores. Hoje até um pouquinho mais cedo. Já chegamos a 200 mil espectadores aqui nas nossas transmissões nos 2 canais do YouTube, canal Jovem Pan News e canal Os Pingos nos Is. Então, muito obrigado a você que está com a gente e a quem está nos acompanhando também pelo rádio, pelas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM, também na TV Jovem Pan News. Também excelentes índices. Muita gente ligada aqui nesse comecinho de semana, se informando aqui com Os Pingos nos Is. Com você, Ana. Vitor, é tão difícil olhar o Randolph e não rir, né? Porque eu acho o Randolph, como político, eu acho ele um palhaço, um inútil. Acho que é o nosso dinheiro que vai para um lugar que, sinceramente, não contribui com absolutamente nada. Não estou falando de senador ser da oposição, não ser da oposição. Todo governo, toda democracia saudável precisa de uma oposição política, uma oposição na imprensa bem estruturada, sem histeria, propositiva. Agora, o Randolph, desculpa, ele traz risadas. Primeiro que é totalmente fake essa raivinha dele, né? Não tem como. Ele não consegue ter essa raiva dele, esse descontentamento com a situação do Brasil. É tudo atuando, é o que eu acho, tá? É a minha opinião. Mas fica o questionamento: por que sempre escolher o caminho da raiva, o caminho de ficar gritando no microfone, de esbravejar e de gritar, e o Lula com essa voz aí que, sinceramente, a gente tem que fazer o nosso dever aqui, né, de comentarista, de jornalista, e ouvir e anotar tudo que ele fala, mas é difícil ouvir essa voz do Lula com tanto ódio. Eu volto a falar, é a tal da síndrome Marilena Chauí, é o ódio da classe média, e esse ódio, ele fica muito exposto quando eles pegam o microfone, quando eles falam, né? E hoje procurei aqui se alguém desmentiu o que o Lula disse e até agora nada. Ele falou mais uma vez que ele foi inocentado 2 vezes na ONU, que ele foi inocentado na Suprema Corte, e isto é uma mentira. Isto é uma mentira. Ele não foi inocentado nem na Suprema Corte do Brasil, ele não foi inocentado em lugar nenhum fora do Brasil, não existe caminho de Lula nenhum na ONU, e isso não foi desmentido hoje aí pelo conglomerado, né? Para finalizar, Vitor, o meu pai costumava falar uma coisa muito sábia para gente, para nossa família. Ele falava: não é apenas o que você fala, mas como você entrega. E no caso aí dessa turma, é o que eles falam e como eles entregam, totalmente fora de qualquer conexão com o povo brasileiro. Você, Schelp, 2 minutos. O presidente Lula, quando houve aquela decisão do STF que tirou ele da cadeia e tornou elegível, ou seja, permitindo que ele voltasse a se candidatar à presidência, ficou claro que o argumento seria, desde o princípio, durante toda a pré-campanha e durante a campanha, de que ele havia sido injustiçado. Aliás, o argumento, né, o discurso de que o ex-presidente Lula foi injustiçado era adotado desde o começo, desde quando ele foi condenado, né, ou desde antes. Mas, obviamente, isso foi um mito que foi sendo construído
durante o período em que ele esteve preso em Curitiba. Isso foi construído de várias formas, né? Com discursos, com apoios recebidos de personalidades estrangeiras, com a carta ao Papa que foi enviada a ele, com as visitas que ele recebeu e assim por diante. Isso foi sendo alimentado. E claro que quando veio a decisão do STF, que cancelou, né, a condenação, mas não o inocentou, tornou-se mais fácil distorcer a realidade, distorcer a verdade, inclusive distorcer a própria decisão do STF para reforçar essa narrativa, a narrativa da inocência. É claro que quanto mais se repete, quanto mais o PT ou o próprio Lula repetem essa mentira, mais eles acreditam que as pessoas acreditam nela, passam a considerá-la uma verdade. Então ele fala aí nesse discurso várias vezes, né, que ele foi absolvido por todos ao redor dele, pela ONU, pela Justiça e até pelo William Bonner. Agora, a partir do momento em que ele diz que ele vai exigir ou que o Estado deve ressarci-lo, né, pelo tempo que ele passou na cadeia, aí passa a impressão de que o Lula já está de salto alto e considerando que já venceu as eleições, né, porque, de fato, dizer algo como isso agora, mesmo para quem considera que ele é inocente ou que tem alguma dúvida em relação a isso, realmente pega muito mal, né? É péssimo para uma campanha, para alguém que está aí uma semana do primeiro turno das eleições. Então, passa a nítida impressão de alguém que está de salto alto e acha que já ganhou. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza, em 2 minutos. Fiuza. Bom, em primeiro lugar, uma tragédia para Portela, né? A Portela, gloriosa escola de samba. Clara Nunes deve estar bem chateada lá em cima, vendo aqueles personagens, o Lula com aquele chapéu escondendo a cara. Ele está querendo se fantasiar de gangster. Acho que ele tentou se fantasiar de gangster, ameaçando todo mundo, né? Com aquele chapéu, assim. Acho que ele está querendo esse personagem de gangster, né? Ele tem boas chances, né, de convencer com esse personagem, porque ele está ali junto com o Eduardo Paes, e eles dois, mais o Sérgio Cabral, formaram aquele triângulo das maravilhas, né? Daquela Olimpíada no Rio de Janeiro, daquela Copa do Mundo, que tiveram, enfim, várias prisões, negociatas, etc. Né? Essa turma está ali dando uma de sambista na quadra da Portela. É uma pena, realmente. Agora, o Lula disse que gostaria muito, né, que os apartamentos tivessem a sacada do PUM. Eu acho que é estranho, porque ele teve quase 1 década e meia para fazer sacada do PUM, e ele teve essa sacada depois que ele saiu do governo, foi isso? Aí ele se tocou, porque assim, no sítio dele, que não era dele, aí não precisa de sacada do PUM, né? Que a parte ao ar livre é muito grande, né? Onde a Odebrecht fez benfeitorias, o triplex do Guarujá também, tinha 3 andares, né? Para você criar aí ambiente para extravasar, né, as questões aí que o Lula traz. Elevador, né, ele estava encomendando, não foi nada disso, foi ele. Foi tudo um amigo dele, porque, segundo ele foi absorvido. Ele disse várias vezes, né, que foi absorvido. Então, assim, a gente foi induzido a erro, porque nós achamos que ele estava dizendo que tinha sido absolvido, inocentado, mas não, ele foi absorvido. Então, agora a gente tem que se retratar com o William Bonner, né? Porque o que o William Bonner quis dizer, na verdade, naquele momento, é que ele estava absorvendo o Lula, né? É um outro tipo aí de empatia, de conexão. Eu acho que é um espetáculo triste. Nós vimos ali o Randolph Rodrigues, né? Como a Ana já disse, simulando um ataque histérico, simulando uma indignação, né? Ao lado do Lula, que desmoralizou a indignação. Fica ali naquela ladainha, fingindo que está chateado. Ele está bem de vida, está no bem bom, o que ele sempre quis. Agora, o Randolph disse que com o Lula o lugar de mulher não é na cozinha. Então, eles vão ter que conversar isso lá nos bastidores, espero que não na quadra da Portela. Porque o que o Lula disse foi isso, né? Que o homem tinha que ajudar a mulher na cozinha. E que se fosse para bater na mulher, tinha que ser fora de casa. Então, faltou combinar ali com o coordenador de campanha dele.